É bom ter cuidado mesmo, porque a chuva forte deve continuar até o fim de semana no país. O alerta de maior risco de tempestades hoje é realmente para o estado de São Paulo. Rio de Janeiro e Minas também estão no mapa de temporais. E para explicar o que está acontecendo com o tempo nessa semana, a gente faz conexão agora com o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. É sempre muito importante contar com as suas informações aqui. Quais regiões, quais áreas merecem maior atenção? Porque realmente são imagens impressionantes, né? As que a gente mostrou agora. Boa tarde, Kelly. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. São impressionantes e, infelizmente, se repetem a cada ano, né? As mesmas regiões. É o período chuvoso do ano, chuvas que começaram lá por volta de outubro. Elas vêm encharcando o solo, subindo o nível de rios e córregos, e a gente chega agora no final do ano, tudo isso já está cheio de água, então cada nova chuva que vem, infelizmente, vai causando mais estragos. E a previsão é de mais chuva. A gente teve a chegada de uma frente fria ontem à noite, então boa parte dos estragos que a gente viu aí foi por conta dessa chegada da frente fria. E ela chegando, ela vai organizar nuvens de chuva no sudeste e também parte do centro-oeste. A gente viu ali os estragos em Goiás, então, São Paulo, Rio, Minas Gerais, mais final da semana também no Espírito Santo. São as áreas que devem receber maior chuva. E o nome técnico, que recebe essa faixa de nuvens com chuvas constantes, em alguns momentos mais fortes, é Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um sistema meteorológico que funciona como se fosse uma frente fria parada em cima do sudeste. Como a gente tem bastante calor e umidade nessa época, a chuva vai acontecendo. Eu costumo fazer uma analogia, Kelly, nessa época, a zona de convergência, com uma toalha encharcada. Essa toalha já está praticamente pingando, é a atmosfera. A atmosfera está encharcada, cheia de umidade. E essa zona de convergência, ela faz com que a gente tenha convergência de ventos. Na prática, comparando com a toalha, é como se a gente desse uma torcida nessa toalha e aí despeja a água. Por isso que a zona de convergência do Atlântico Sul, quando ela se forma, é sempre uma preocupação com relação a volumes excessivos de chuva. Giovanni, eu acho fantástico como você explica para a gente, dá para entender realmente o que está acontecendo, né? Agora, tem imagens chegando ao vivo de São Paulo, porque é uma preocupação, né? A gente diz que a chuva poderia acontecer de uma forma mais intensa agora à tarde, e olha só como estão as nuvens, hein? Por enquanto, nada de chuva. Nada de chuva, tem nuvens carregadas, mas podem acontecer pancadas de chuva ainda durante essa tarde, à noite também. E como a gente está com a atuação dessa zona de convergência, que a gente abrevia para as siglas ZCAS, a gente chama de ZACAS, né? Então é um nome muito usado entre os meteorologistas e às vezes para a população também, para explicar o sistema meteorológico, ela causa chuvas não só à tarde, principalmente à tarde, as mais fortes entre tarde e noite, mas em outros horários do dia. E aí, por que isso é importante? Porque mesmo quando não está chovendo forte, quando tem uma chuva fraca, vai mantendo o solo encharcado, mantém o nível dos rios e córregos altos. Então, quando vem uma pancada de chuva um pouco mais forte, mesmo não sendo uma chuva extrema, encontrando tudo isso já cheio de água, causa aqueles problemas que a gente viu de enxurrada, né? Porque se a água não vai para os córregos, não consegue escoar pelo sistema de drenagem da cidade, ele vai escoar pelas ruas. A gente viu cenas da Avenida Rebouças parecendo um rio, né? Uma corredeira mais do que um rio, né? Arrastando ali o motoqueiro. Então é por isso, sistema de drenagem todo sobrecarregado, pancadas de chuva que não precisam nem ser tão fortes, causam alagamentos grandes, como aquele que a gente viu no Anhangabaú, e enxurradas, né? Água descendo com velocidade, como a gente viu na Rebouças. Giovanni, de São Paulo, a gente segue agora ao vivo para o Rio de Janeiro. Olha, imagens de Copacabana. Tempo não está muito legal. Ontem, Giovanni, ao vivo, a gente mostrou aqui praia bem cheia, sol, muita gente aproveitando, mas o tempo já mudou. Imagens ao vivo do streaming EarthCam. Já mudou, está mudando, né? Já está bem nublado e tem previsão de chuva no Rio também, né? Chuva que acontece nos próximos dias e olhando agora há pouco ali a previsão mais atualizada, me chamou a atenção a intensidade da chuva no domingo principalmente, né? Essa zona de convergência, ela ondula um pouco para norte, para sul, e aí quando chega uma frente fria do sul, reforça essas arcas. Isso pode acontecer no domingo. Então, tem previsão de chuvas nos próximos dias, mas eu chamo a atenção para o domingo, que é um dia em que essas chuvas podem ter uma intensidade maior, causando maior impacto.
Giovanni, no caso do Rio de Janeiro, é para todo o estado ou mais região litorânea e interior, assim como São Paulo? O estado do Rio de Janeiro é bem menor que o estado de São Paulo, então quando a gente fala de Zacas, que é um sistema grande, ele atua em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Então, inclusive na região metropolitana, ali na capital, na região serrana também costuma ter problemas com chuva, não necessariamente porque as chuvas são mais fortes, mas porque é uma região bastante vulnerável, né? Então a gente fala da maior parte do estado do Rio de Janeiro. E aí, avançando um pouquinho no tempo, a gente vai para o começo da semana, ali os últimos dias do ano, né, o dia do Réveillon, a chuva tende a diminuir um pouco em parte do sudeste, porque essa zona de convergência vai migrar para norte, ela perde um pouco de intensidade e vai para norte. Então, a boa notícia é que nos últimos dias ali do ano deve melhorar a questão da chuva, diminui a chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. Ela vai se deslocar um pouco para norte e aí a parte que deve receber mais chuva no começo da semana que vem é o Espírito Santo. Então, com esse movimento da zona de convergência, ela vai levando com ela a chuva. Então, até o final de semana, muita chuva em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e aí no começo da semana essa chuva migra um pouco mais para norte, nordeste de Minas, Espírito Santo, e diminui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Giovanni, o que a gente pode falar sobre o sul, hein? No sul, as chuvas têm sido mais rápidas, né? Essas frentes frias têm passado rápido pelo sul. Ontem passou ali pelo sul a frente fria que chegou e causou essa chuvarada em São Paulo ontem no final do dia. Causou algumas pancadas de chuva, algumas chuvas mais amplas, só que com curta duração. Então, não foram suficientes para causar grandes impactos lá no sul. Então, essas frentes frias estão passando pelo sul, então daria para a gente usar o termo estacionando aqui no sudeste, né? E essa estacionada da frente fria no sudeste é que organiza as Zacas. Então, no sul, nos próximos dias, também não tem previsão de chuvas muito significativas. Em geral, a gente observa essa gangorra de chuva, né? Quando está chovendo bastante no sudeste, está com menos chuva no sul e vice-versa, né? Um comportamento da atmosfera, porque a atmosfera funciona de um jeito em que sempre tem que ter massa de ar em algum lugar. E o movimento de ar onde chove é para cima, é subindo. Esse ar que está subindo, formando chuva no sudeste, ele tem que descer em algum lugar, né, inibindo a chuva. Então, a gente não consegue ter chuva em todas as regiões. Por isso que é normal a gente, quando tem mais chuva no sudeste, ter menos chuva no sul. Giovanni, muito obrigada pelas informações. Um abraço para você e para toda a equipe do CEMADEM. Obrigado, abração.